tribuna, depois de eu chegar aqui 8h30 da manhã e não redei pé daqui, fiz propósito com Deus de ficar aqui até terminar, ser o último a sair. Se não for o último, o penúltimo, né? Mas que alegria! Quem não esteve aqui durante esse dia, passou por aqui, na parte da manhã, nós já tivemos aqui palavras que foram fortemente ao nosso coração e que nos trouxe grande edificação. Deus ministrou fortemente ao meu coração nas palavras dos colegas que aqui passaram. Mas eu vi, Senhor, curando vidas, almas, pessoas que foram curadas aqui hoje, o seu sentimento. Pessoas que precisavam de um abraço e foi abraçado. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai viver dias melhores do que você tem vivido, para a glória do Senhor. É me dado uma oportunidade, faculdade, uma oportunidade para compartilhar convosco uma palavra. E dentro do tema que aqui a nossa conferência, na liderança dos jovens, escolheram, que é um tema muito especial, em busca da 100ª ovelha. E hoje ouvimos aqui, pastores disseram aqui que, pregando no texto de Lucas, que há muitas ovelhas, que elas estão feridas dentro da casa, e há algumas outras feridas fora da casa. O certo de que Deus nesta noite, nesta tarde de hoje, nos levou a pensar e repensar da responsabilidade que temos em buscar esta ovelha e em fazer parte da história dela, buscando restaurá-la, transformá-la, fazer ela viver na presença do Senhor, na sua totalidade. E eu quero dividir com vocês um texto da palavra do Senhor. Se você puder projetar para mim aqui, até sermos 100. Olha aí, irmãos. Eu gostaria que você colocasse aqui para mim Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 50. Vamos projetar em João, pode deixar em João aqui. Vamos ler o capítulo de João, se possível. Você pode projetar para mim. Depois vamos ler o de Lucas. 2 textos para a nossa reflexão nesta noite. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ao 18, próximo do 16. Versículo 10. No 3. 1, 2, 3. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Agora vamos lá, 22:50 de Lucas, capítulo 22 e verso 50 de Lucas. Muito bem, vamos no 3, 1, 2, 3. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Amém, irmãos? Queridos e amados, não obstante estarmos aqui,
desde a manhã de hoje, falando sobre renovo espiritual. E é bem verdade que eu falo a pessoas aqui, quem sabe, que chegou aqui e até agora não rasgou o seu coração para Deus, que até agora não foi tocado, não sentiu tocado. Quem sabe eu falo a pessoas aqui que adentrou este recinto, que ainda carrega consigo algum sentimento, até mesmo sentimento de culpa. E quem sabe você ainda não entrou na dimensão do Espírito Santo aqui, porque você também tomou alguma decisão na vida, e esta decisão tem custado para você emocionalmente, e às vezes até mesmo levado você a conflitar-se. Quem sabe você tem vivido dias em que você tenta se livrar desta sua história, da sua existência, e você não consegue. Quem sabe você carrega um peso na sua vida, e eu sei que você é um ser humano, que tem na sua existência humana, por mais que você erre, você tentou acertar. Ninguém foi propositalmente, exceto aqueles que têm o seu coração cheio de rancor, de mágoa, e que já são escravos de Satanás, definitivamente declarado. Diferente de você que talvez até tem boa intenção, tem desejo de acertar, caminha com Jesus, já um dia decidiu por Cristo, já participou de momentos especiais da sua vida com Deus, já desfrutou de experiências especiais na sua vida, mas por uma atitude talvez impensada da sua parte, você tomou uma decisão que tem te custado talvez a perca de uma amizade, talvez a perca de um relacionamento de família, que você um dia não queria fazer isto, mas nos seus relacionamentos você tomou alguma decisão precipitada e gerou algum trauma e alguma mágoa até no seu coração. Eu tomei um texto aqui na Bíblia a propósito do relacionamento do discípulo com Jesus. Você sabe que Jesus chamou pessoas de várias classes sociais. Você sabe que Jesus chamou pessoas em que Ele chamou para ser discípulo dele, para fazer massificar, ou seja, discipular, uma ideia de que seguir Jesus e depois, após de seguir Jesus, também semear o evangelho que ele pregou, que ele ensinou no longo da sua caminhada. E eu estava meditando nesse texto e eu parei para ver o que Jesus estava vivenciando no seu ministério. Jesus já tinha falado aos seus discípulos que ia partir, que ia morrer. Jesus tinha falado, ensinado muitas vezes os seus discípulos do que ele ia passar. Mas não obstante todo o ensinamento que Jesus dissera aos seus discípulos, Jesus, ele não contava como sendo aqueles que ele escolheu para te seguir, que eles tomariam decisões precipitadas. Haja visto como Jesus nos ensinara, através da sua vida, do seu testemunho, da sua vida que ele ensinou, e também que o seu comportamento, que aonde ele passava, ele marcava o ambiente. Então Jesus, que veio para formar discípulos, que veio para buscar e salvar os perdidos, ele procurou passar para os seus discípulos o seu melhor. E dentro da sua caminhada, eu sei que Jesus não contava que Pedro
que andava com ele, que seguia ele, tomaria atitudes tão fortemente que marcasse, que causasse tantas consequências na vida pregressa de Jesus. Aqui, nesse texto que eu li com vocês, nos dá conta de que Jesus, ele estava já com a intimação, ou seja, com a ordem de prisão pelos religiosos da época, que Jesus já tinha recebido o ultimato, porque ele sabia que ele ia padecer na cruz, e ele já estava chegando os momentos cruciais da sua vida aqui na terra, e os romanos haviam já decidido a morte de Jesus, os religiosos já tinham decidido da morte de Jesus, e no momento em que Pedro, juntamente com Jesus, é levado perante o sumo sacerdote, que estava para prender Jesus e matá-lo, dado o momento daqueles que servia e estava ali para cumprir uma decisão judicial, e era um dos servos que estava para servir a toda a decisão jurídica que estava para prender e matar Jesus. Dado o momento daquelas ordens que era editada a respeito de prendê-lo e matá-lo, Pedro, que o amava, que o queria bem, Pedro, que o acompanhou Jesus na sua caminhada, e estava bem próximo de Jesus quando, naquele momento da prisão de Jesus, Jesus estava próximo daqueles seus algozes. Então Pedro, vendo toda aquela cena que ele estava vivenciando, de ver Jesus ser preso, de tomar Jesus e levá-lo à morte, mesmo Pedro tendo ouvido que Jesus já tinha dito que ia padecer, que ia na cruz, que ia morrer pelos pecadores, mas Pedro, naquele momento, naquela dor, naquele sofrimento de ver Jesus ser confrontado e de ser aproximado da sua prisão, Pedro não suportou, deixou aflorar o seu lado humano. E quando ele deixou aflorar o seu lado humano, ele tirou uma espada e cortou a orelha de Malco. Dado aquele momento, Jesus, vendo aquela cena, Jesus, como Deus, sabendo da missão, que ele ia morrer, que ele ia ali como um homem padecer, mas ele não queria passar, até porque Jesus, ele se entregou. Jesus, ele nunca aceitou ser preso, porque ele sabia da profecia que ele seria levado como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, e como ovelha muda ele seria morto, padeceria por amor à humanidade. Mas, obstante tudo aquilo, Pedro toma aquela decisão, mesmo sabendo que Jesus haveria de passar por aquilo, e ele toma uma das piores decisões que um homem pode tomar, porque quem está com Jesus é certeza de que o melhor virá, ainda que o melhor de Deus não é como a gente pensa, ainda que o melhor de Deus não é como a gente imagina, ainda que o melhor nosso não é o melhor de Deus, porque a própria Bíblia diz que os seus pensamentos não são os nossos, nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Mas naquele momento, Jesus toma uma das decisões que ele toma quase todos os dias, comigo ou com você. Aquela decisão que a gente toma precipitada. Mas Jesus, ele me ensina nesse texto que ele é especialista em consertar as poucas vergonhas que nós causamos,
ou as muitas decepções que provocamos. Ele é especialista em resolver problemas que nós tomamos decisões precipitadas. É natural, eu não sei se você já passou, mas eu passei várias. Como uma vez eu tomei uma decisão, prometi para Deus que eu não tomava atitude mais daquele perfil, daquele comportamento, e voltei a dar a confiança a uma pessoa que não merecia a minha confiança, e eu provoquei uma crise financeira na minha vida, de tal forma que a minha família ficou privada de algumas situações e de provisões que nós poderíamos usufruir de um conforto melhor. Por que aconteceu aquilo comigo? É porque um dia eu prometi para Deus que não fazia, mas eu, como homem, como falho que sou, voltei a praticar a mesma decisão e a mesma atitude, e isto me custou caro, de tal forma que gerou lágrimas, que me passou noites sofrendo, que passou madrugadas em oração, que passou semanas de jejum, porque eu tomei uma decisão que eu não poderia ser tomado. E eu, numa madrugada, depois de chorar muito diante de Deus, eu falei: Deus, me perdoe. Me perdoe, porque eu não poderia ter cometido novamente esta atitude. Naquela madrugada o Espírito Santo de Deus bradou dos céus, porque eu estava muito angustiado. Já era mais de 2 horas da manhã, minha família dormindo e eu orando na sala. E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração assim: meu servo, uma vez mais vou lhes ajudar a resolver o problema, mas saiba de uma coisa: todas as vezes que você for tomar uma decisão, antes de tomá-la, me pergunta se é da minha vontade. E Deus consertou aquilo que eu fiz de errado. Jesus é especialista em consertar as coisas que a gente faz errado. Você vê Jesus, eu imagino Malco primeiro em cena. Malco era o servo que a orelha tinha sido cortada, em meio a sangue, em meio ao pedaço de orelha no chão. Eu imagino que Malco olhava para Jesus, o pregador da paz, o pregador do amor, o pregador da esperança, o pregador da solução dos conflitos e problemas, o resolvedor dos problemas insolúveis, o que cura, o que faz milagre. Eu vejo Malco pensando assim: e como que ele anda com um moço que diz ser discípulo dele e corta a minha orelha, e me coloca aqui a risco de vida. Naquele momento Deus, Jesus sendo Deus, que é especialista em resolver problemas que nós pegamos e tomamos com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias atitudes, com as nossas próprias escolhas, com os nossos próprios muito saber, que acha que nós sabemos muito, que nós somos muito experientes, que nós somos capazes, que nós somos os melhores, que achamos que é certo e não compartilhamos com quem sabe do que é melhor. E Jesus, ele fez algo excepcional uma vez mais. Ele vai, pega aquela orelha no chão e vai lá no lugar, meio a sangue, e coloca a orelha do Malco e restaura a orelha do Malco. E eu vejo Jesus falando para Pedro: Pedro, nós não viemos para matar, nós não viemos para ferir,
Nós não viemos para machucar ninguém. Nós viemos para restaurar. Nós viemos para ligar. Nós viemos para restituir. Nós viemos para trazer aquilo que as pessoas não têm. Eu não sei o que você fez de errado. Eu não sei que escolha que você fez errada. Eu não sei que decisão que você tomou errada. Uma coisa eu sei: você não é diferente dos discípulos de Jesus. Você, ainda que segue a Deus, você professa a mesma fé. Nós temos um sentimento de acharmos que somos perfeitos, que nós não erramos. Nós cobramos muito da gente. Nós queremos uma perfeição das pessoas. E às vezes até mesmo a gente não é perfeito. Quantas vezes? Eu sou pastor. Desde os 19 anos eu pastoreio, eu auxilio. E quantas vezes chega ao meu gabinete pessoas feridas, arrebentadas, que acha que não tem mais jeito para ela, que acha que foi o fim de tudo. E eu começo a olhar nos olhos e ministrar no coração das pessoas. E as pessoas passam a descobrir que em Cristo Jesus somos capazes de sermos restaurados e restituídos. Porque Ele é um Pai que ama, um Pai que estende a mão, um Pai que entende as nossas fraquezas, um Pai que nos perdoa. Ele é um Pai que restitui aquilo que nós perdemos. Malco foi restituído e Pedro aprendeu a maior lição que ele poderia ter, que os seus discípulos não vieram para ferir, mas nós viemos para curar. Quem que aqui nesta noite quer ser instrumento de Deus para cura? Levante a tua mão e fala: eu quero ser um instrumento de cura. Eu não quero ser instrumento para ferir, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para sarar. Como Jesus é especialista em resolver aquilo que a gente faz de errado, as decisões que tomamos erradas, as decisões que tomamos precipitadas. Lembra de Abraão? Abraão, nosso pai da fé. Abraão, os anos se passavam e o filho da promessa não vinha. É sempre assim. A gente quer ajudar Deus. A gente quer ajudar Deus. Abraão e Sara, nós não vamos ter o filho da promessa. Surge a ideia de Sara: deita com Agar. E você sabe a consequência que deu. Hoje dois povos até hoje brigam entre si. No Oriente Médio, vocês sabem a guerra que existe dos descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael, filho de Agar. Deus sempre procura resolver aquilo que nós fazemos de errado. Lembra de Moisés? Já foi falado aqui neste dia de hoje. Moisés mata um egípcio que estava prejudicando um hebreu, ferindo um hebreu. E aquele desejo de vingança do humano, de sede de justiça com as próprias mãos, quer resolver as coisas. Moisés foi e matou aquele egípcio e o enterrou.
as consequências que Moisés teve que, o seu chamado teve que ser cumprido com o propósito de Deus, depois de muitos anos, por causa de uma decisão precipitada, errada, que Moisés tomou. Se eu fosse ficar aqui nesta noite compartilhando de tantas pessoas da Bíblia, homens que foram escolhidos por Deus para a missão aqui de fazer conhecida a verdade do Senhor nesta terra, que também tomaram decisões erradas da vida. Quem sabe eu estou falando com você, se você está passando um filme na sua cabeça nesta noite, fazendo assim: se eu tivesse feito assim, tinha dado certo. Se eu tivesse tomado a decisão assim, tinha sido melhor. Se eu não tivesse ido naquele lugar, naquela hora, não tinha acontecido. Se eu não tivesse escolhido fulano, era melhor. Se eu tivesse feito aquele negócio assim, teria sido melhor. Quem sabe você diz assim: será que se eu pudesse voltar a fita, eu faria tudo diferente? E quem sabe você está aqui com um sentimento de culpa nesta noite. Você que está chegando agora, nós estamos daqui desde as 8:30 da manhã. Mas quem sabe você chegou aqui agora já no entardecer, no anoitecer. E quem sabe você entrou aqui começando uma semana conturbada, preocupada, às vezes até do que vai ser a semana, justamente porque você tomou uma decisão, e a decisão não foi tão cabível, foi tão boa para melhor da sua vida. Mas eu digo que você veio aqui nesta noite para receber esta palavra no final de semana, no domingo, no começo de semana, para que você possa receber esta palavra, que Jesus é especialista em resolver os problemas que nós criamos. O Senhor Jesus está aqui nesta noite para levantar você e dizer para você: levanta, mulher, creia, eu sou Deus que muda situações. Eu sou Deus que perdoo, eu sou Deus que restauro, eu sou Deus que restituo. Quantos creem na restituição do Senhor nesta noite? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe-me canto alto assim, Felipe. É só você e o André que canta alto assim. Ele restitui. Mãe, parou de cantar? Só os que crêem na restituição cante. Restitui. Canta lá baixoreando e come neve. É verdade, Senhor. Oh, aleluia! Quantos sentem que o Senhor está restituindo aqui nesta noite? Eu não estou falando de um chavão religioso, não. Eu estou falando de um Deus que pôde provar aqui que Ele restituiu a orelha de Malco. Ele pode restituir a sua saúde nesta noite. Ele pode restituir a sua fé nesta noite. Ele pode trazer para você salvação, libertação. Ele pode trazer provisão. Ele pode trazer a você aquilo que mais você sonha. Parece ser paradoxal. Trazer para você aquilo que mais que sonha, que você sonha. É a vontade de ter de volta aquilo que você perdeu.
Eu quero nesta noite profetizar sobre a sua vida. Ele está aqui nesta noite. Assim como Ele resolveu o problema de Abraão, assim como Ele resolveu o problema de tantos homens da Bíblia, assim como Ele resolveu o problema de Pedro naquele dia que tinha cortado a orelha do Malco, que ele foi lá e pegou a orelha no chão e colou novamente ali no corpo de Malco, dizendo para Pedro, Jesus falando para Pedro: Pedro, nós não viemos para matar, para ferir, para destruir, nós viemos para curar, para restaurar, para restituir. Quantos creem que Jesus está aqui restaurando vidas? Dá para cantar? Vamos cantar. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é o luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, chega ao clamor. Eu não sei como você entrou aqui, amigo. Eu tenho uma palavra de esperança para a sua vida. O Senhor Jesus é especialista em consertar o que a gente desconcertou, ou aquilo que a gente estragou. Era muito bonito, era muito belo, era muito bonito, era muito bom, o tempo bom. Você pode dizer, oh, como era bom no passado. Mas eu quero te convidar nesta noite a dar um passo de fé e recomeçar tudo de novo. Recomece hoje. O Senhor Jesus é o Senhor do recomeço. Venha Jesus aqui hoje à frente, eu quero orar por você. Se você entrou aqui ainda que não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, ou que você esteja distanciado da presença do Senhor, levante a sua mão e fale, eu quero Jesus na minha vida, eu quero aceitar, eu quero recomeçar, eu quero dar um passo de fé, de hoje em diante eu quero mudar. Eu errei, mas o Senhor é o Senhor da segunda chance, é o Senhor da segunda oportunidade.
Tem alguém? Venha, moça. Venha, Jesus. Vem. Venha, Jesus. Ele te chama hoje. É a tua noite. Deus não te trouxe aqui por acaso. Com Deus não tem acaso. Com Deus tem providência. Se você quer Jesus nesta noite, levá-lo no seu coração. Eu sei que da forma que você está não pode continuar. Você precisa tomar uma atitude, tomar uma mudança ou seja, tomar uma nova dimensão, um novo caminho. E com Jesus, esse Jesus que pode restaurar a orelha daquele moço, porque Jesus veio para trazer salvação, vida, e Ele está aqui nesta noite. Eu quero te convidar a última vez, para você não dizer assim: se o pastor tivesse convidado uma vez mais, eu teria ido à frente. Você quer Jesus, moço? Onde está você? Se eu pudesse, eu viria aqui à frente por você. Mas cada um tem que dar conta de si a Deus. É você que tem que apresentar diante de Deus. Não vou insistir. Levante a sua mão, irmão, irmã. Quero ministrar sobre a sua vida nesta noite. Feche os seus olhos. Quem sabe você tomou uma decisão precipitada, você errou, e isso tem tirado de você a alegria, prazer de estar na presença de Deus. Se sente culpado, se sente culpada. Mas em nome de Jesus, nesta noite eu oro por você. Senhor Deus e Pai, o Senhor é o Deus que restitui, o Senhor é o Deus que dá uma nova chance, o Senhor é o Deus que traz de volta o que nós perdemos, o Senhor é o Deus que está presente na vida de cada um de nós todos os dias, o Senhor é o Deus que operou milagres e maravilhas, o Senhor é o Deus que esteve aqui, Senhor, com os teus servos do passado, fazendo, ó Deus, realizando milagres e prodígios. Assim também, Senhor Deus, estas pessoas que adentraram aqui nesta noite, precisa da parte do Senhor uma chance, uma oportunidade. Devolva, Senhor, novamente tudo aquilo que porventura tem sido tristeza, falta para o teu filho, a tua filha. Se possível, Deus, devolva hoje. É um pedido que eu faço a ti, Senhor, pela minha fé que eu tenho em ti, Senhor. Restitui a tua filha que está aqui, que tem feito ela chorar pelos cantos, que tem feito o teu filho chorar pelos cantos, algo que não poderia ter tomado como decisão, e foi tomado e causou traumas, tristezas, angústias, decepções. Mas nesta noite, Senhor, eu peço a Ti, vai de encontro ao coração desta vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu sei que o Senhor já tem feito milagres, realizado milagres aqui nesta noite, neste dia, e ainda vai realizar muito mais nesta noite. Assim oramos e pedimos, continue conosco, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Podeis assentar.